Olá pessoal do nosso Música Propoxítona. Estamos aqui essa semana novamente, focando dessa vez aqui um filme e a trilha sonora desse filme. Estamos aí comemorando os 45 anos de lançamento do filme Saturday Night Fever, ou ficou conhecido aqui no Brasil como Os Embalos de Sábado à Noite. Foi lançado lá no final de 1977. Pessoal aí acima dos 40 anos vão se lembrar desse filme, desse álbum e principalmente da trilha sonora. É um álbum que fez muito sucesso. Aqui já vou falar mais um pouco desse álbum. Esse filme foi protagonizado pelo John Travolta. Todo mundo se lembra aí do John Travolta. Depois, no ano seguinte, 78, ele fez o Grease. Já passou por aqui no nosso canal, o Grease. Ele lá com a Olivia Newton-John. E um ano antes, em 1977, John Travolta, como eu disse, protagonizou esse filme. A trilha sonora tornou-se uma das trilhas mais vendidas em todo o mundo. Ficou mais de 15 anos aí no top aí das paradas, vendeu mais de 40 milhões de discos em todo o mundo. Está entre as mais vendidas. Esse filme começou aí a ser produzido por um empresário, um produtor musical, Robert Sigwood. Robert produziu grandes espetáculos musicais, como Hair, Jesus Cristo Superstar, Tommy, aquela ópera rock lá, que foi protagonizada pelo The Who. O roteiro é baseado aí no artigo de uma revista norte-americana que falava aí dessa juventude dançante. A disco music havia começado lá em 1975, 76. Era uma mistura aí de funk music americana, as músicas que tocavam lá nos bailes frequentados pelos gays lá americanos, e acabou tendo um ritmo dançante. Juntou aí com a música mais melódica e fizeram e produziram aí essa disco music, que se espalhou depois pelos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Robert ligou aí para os Bee Gees, os irmãos Gibb, que todo mundo conhece, o Barry, o Maurice e o Robin Gibb, e disse para eles que gostaria de que eles fizessem a trilha sonora desse filme, que a princípio ia chamar-se Saturday Night, Sábado à Noite. Os Bee Gees já tinham todas as músicas que entraram nesse álbum, já tinham prontas, eles estavam lá fazendo um disco da carreira deles, e aí resolveram dar uma parada. O Robert era amigo deles, na verdade o Robert depois lançou até uma gravadora onde os Bee Gees gravaram, fazia algumas produções, tinha gravadora, então eles aí atenderam o pedido do amigo. E tinha uma música aí, o Night Fever, então ficou Saturday Night Fever, para poder linkar aí com a música que já estava pronta. E assim surgiu os Embalos de Sábado à Noite. Nesse disco também tem a participação de outros grupos, de outros cantores, cantoras, de 17 músicas do álbum, que é um álbum duplo, 2 discos. 8 músicas são composições dos irmãos Gibb, dos Bee Gees, sendo que 6 delas eles gravaram, já vamos falar um pouquinho sobre elas, e 2 músicas foram gravadas por outros, uma pela Yvonne Elliman e o Tavares, que era um grupo vocal lá, também da década de 70, e eles foram chamados para gravar, entre outras músicas, algumas orquestradas que compuseram aí a trilha sonora. Dos Bee Gees nós temos aí sucessos assim que entraram aí para a lista dos mais vendidos.
e marcaram de vez a carreira dos Bee Gees. Os Bee Gees começaram lá no final da década de 60, fazendo muita música romântica, muita balada. E aí, com o advento aí da disco music, os Bee Gees entraram de cara, já vinham já, 75, 76, já lançaram algumas músicas aí. Com o Saturday Night Fever, eles acabaram se protagonizando aí como uma das maiores bandas, um dos maiores vendedores de disco de todos os tempos. Eles eram ovacionados na rua, assim, naquela época, tanto quanto os Beatles foram lá na década de 60. Uma explosão musical foi aí os Bee Gees e a trilha sonora desse filme. A história do filme, o roteiro não é tão interessante assim. Na verdade, tinha o John Travolta, que era um vendedor de tintas lá, um atendente, um vendedor de tintas, e à noite ele ia lá para os bailes, lá, dançar discoteca e fazia o maior sucesso. Ele acabou ganhando lá um concurso e tal. O filme parece ser bem alegre e tudo, mas na verdade o filme tem muito drama. O filme é recheado aí de um pouco de violência e tal. Então o filme, assim, o roteiro não é assim uma coisa estrondosa, mas a trilha sonora calhou mesmo com a dança. E depois do John Travolta, a dança aí contagiou todo mundo lá nos Estados Unidos, Inglaterra, o mundo todo. Inclusive aqui no Brasil, no ano seguinte, de 77, nós tivemos aqui em 78 o lançamento da novela Dancing Days. Os mais antigos aí devem lembrar aí da novela Dancing Days, que também era protagonizado lá pela Sônia Braga. E aí tinha toda uma história lá dentro de uma discoteca. Também aproveitou o embalo e fez muito sucesso. A gente já falou sobre esse disco, sobre essa trilha aí do Dancing Days aqui no nosso canal. Essa trilha sonora ficou por 24 semanas consecutivas no top lá norte-americano, de janeiro a julho de 78. Lá na Billboard ficou por 120 semanas, ficou até 1980 no top. Teve muitos prêmios Grammy, o Robert ganhou lá como produtor. Os Bee Gees lá ganhou o Globo de Ouro como melhor música de 78, How Deep Is Your Love, que faz parte desse álbum, uma balada, uma música lenta, aí uma das mais badaladas músicas do Bee Gees e aqui também desse álbum. Para citar algumas músicas dessa que nós vamos deixar aqui na nossa descrição, Staying Alive, que é uma das músicas assim mais importantes do disco, Night Fever, que eu citei no início, que tem tudo a ver aí com o sábado quente, aí, com os embalos aí dançantes do sábado. E o Should Be Dancing também é uma música também no mesmo ritmo. How Deep Is Your Love é a mais lenta, a mais balada. More Than Woman foi gravado também pelos Bee Gees depois, mas esse disco é gravado pelo Tavares. Tavares é um grupo. Lembro de Soul Music também, Rhythm and Blues, uma banda assim também incrível que também gravou. Vai estar na descrição aí essa interpretação do Tavares. If I Can't Have You, é uma música também dos irmãos Gibb, do Barry, o Robin e o Morrissey. Foi gravado pela Yvonne Elliman. Yvonne Elliman é uma cantora, atriz. Ela começou a se destacar lá numa peça como Maria Madalena, lá na Jesus Cristo Superstar, lá em 71. O Robert já a conhecia, ela também brilhava tanto nos palcos do teatro como da música. Então ela gravou essa música, aproveitou também essa era disco aí. E também a Yvonne gravou. Outra música que é um clássico também da Disco Music, depois é Disco Inferno. Todo mundo aí que foi numa balada, foi em algum lugar, vai ouvir, deve ter ouvido essa música. Também vai estar na descrição lá, com o The Tramps. The Tramps também é um grupo também norte-americano que começou lá no final da década de 60 e foi um dos primeiros a gravarem Disco Music. Se projetaram lá no meados da década de 70 e também foram convidados para participar desse disco. Para fechar aí essa postagem nossa, nós temos outras músicas orquestradas e tal, como eu disse.
Vamos colocar aqui de uma banda também que foi referência na época da Disco Music, Kissy and the Sunshine Band. Todo mundo aí deve lembrar aí do Please Don't Go, vai lembrar aí o That's the Way. Só que aqui nós vamos ter a música Boogie Shoes. Boogie Shoes também foi um sucesso do Kissy e fez muito sucesso e toda a coletânea aí de uma dance music, essa música aí acaba entrando do Kissy and Sunshine Band. Então deixamos aí algumas músicas dessa trilha sonora, mostrando aqui então esse álbum. Eu tenho aqui o álbum duplo, 2 discos aqui. O John Travolta já se mostrou aqui um exímio dançarino e tal. Depois ele acaba fazendo isso, protagonizando aqui, e depois faz isso no Grease, se torna aí além de cantor, dançarino e ator aí. E aqui atrás do álbum eu tenho aqui os Bee Gees, a Yvonne Elliman e o Tavares. Então é um disco assim, muito premiado, vendeu muito. Então a trilha sonora acabou se tornando aí uma das maiores bilheterias e vendagem de disco de todos os tempos. Esse disco só foi superado aí uns 15 anos depois por um outro filme, mas ainda continua sendo aí um grande filme, na verdade uma grande trilha sonora. Então fica aqui a comemoração dos 45 anos de lançamento desse álbum, dessa trilha sonora que marcou para sempre aí a música, a dance music norte-americana. Então fica aqui a nossa lembrança. Ao pessoal aí que quer dar uma relembrada, tá aí na descrição as músicas. Quem não conhece, dá uma olhada lá que vale a pena olhar aí como é que começou. Na verdade, esse disco tornou-se aí um marco na história da Disco Music. Um grande abraço, curtam aí a Disco Music e até a próxima postagem.